Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Por gentileza, Mateus, capítulo 15. Glória a Deus. Mas no estudo da parte do Senhor, nós só conhecemos a Deus através da Bíblia Sagrada. Quanto mais da Bíblia nós conhecemos, nós estudamos, mais de Deus nós conhecemos. E não tem jeito, irmãos, de querer saber quem é Deus, conhecer a Deus e não amar a sua palavra. O verbo se fez carne, o verbo, palavra, que até o Novo Testamento era só verbo, agindo e operando, mas não encarnado. Nós estamos falando de Jesus. Ele é o próprio maná que desceu no deserto. Se no deserto o povo com fome comeu maná que desceu do céu, no Novo Testamento ele disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus, ele está na Bíblia do começo ao fim. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, depois de 400 anos de silêncio de Deus para com o povo, é esta página branca que tem na nossa Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo. Essa página significa os 400 anos de silêncio de Deus para com o povo. Aí vem os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Aos romanos é conhecido como o Evangelho de Paulo. Atos dos Apóstolos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo, que não é uma força, é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por isso que nós temos que ter zelo com o Espírito Santo. Foi Jesus quem disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não desce. Mas eu enviarei o outro Consolador, é o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, os que ficaram em obediência, porque em Lucas capítulo de número 24, versículo 49, antes de Jesus ser assunto aos céus, ressurreto, ele diz assim: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Porque presbítero, o escolhido tem promessa. Só que ele continua dizendo: ficai, pois, na cidade de Jerusalém. O escolhido tem promessa, mas tem que ter obediência, tem que ficar, obedece. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. Então, para o chamado, para o escolhido, para quem quer fazer a obra, tem promessa, tem que ter obediência, e antes de ir, primeiro tem que ser revestido de poder. Aí então desce o Espírito Santo e cumpre-se que todos foram cheios do Espírito Santo.
Aprendam uma coisa: os discípulos em Atos 1 são um, em Atos 2 são outro. Porque até então eles estão tímidos. Pedro ainda não tomou a palavra, mas quando eles passam por Atos 2, suas vidas nunca mais são a mesma. E para quem teve a experiência de ser batizado nas águas e com o Espírito Santo, pode dizer: há um divisor de águas. Quem é? O batismo com o Espírito Santo. Você não consegue ser mais o mesmo de antes. Algumas coisas na nossa vida mudam. Quando nós pecamos, nós sentimos um peso. É o Espírito Santo, Ele convencendo o homem do pecado. Nós entristecemos porque o pecado é bom, mas para quem tem o Espírito Santo, o pecado causa tristeza. Porque depois que peca, tu sabe: eu pequei, eu errei. E é o próprio Espírito Santo convencendo o coração do homem. Olha a importância, irmão, do Espírito Santo na nossa vida. E não dá para viver. Não dá para trabalhar, não dá para vir na igreja, não dá para comer, não dá para ter um relacionamento com um amigo, com a esposa, sem a presença do Espírito Santo. Mas quem tem a presença do Espírito Santo sabe que aquilo que é de maior valor na nossa vida, pastor, não é quando conquistamos carro, casa, trabalho, dinheiro, mas é quando nós entramos para dentro da casa do Senhor e acontece como no domingo, o Espírito Santo invade a nossa vida, ou como o pastor que eu gosto de ouvir, Luiz Hermínio, diz: eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. É coisa linda. Parece que nada mais tem sentido senão a presença. E aí nós entendemos da vida. Pode tirar tudo. Tira trono, tira coroa, tira autoridade. Não quero nem ser rei. Tira fama, tira dinheiro, mas não retire de mim o teu Espírito. E dentro desse contexto, eu quero dar um estudo aqui nesta noite sobre o domínio próprio, o equilíbrio emocional. Penso comigo e os irmãos aqui, nós estamos num estudo, você tem liberdade para levantar a mão, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Mas eu acredito que um dos maiores desafios para quem levanta a mão, aceita Jesus, quer servir a Deus, um dos maiores desafios é ter o ego ferido, é ter o ego massacrado, presbítero de Deus. Porque nós estamos falando aqui, nós estamos diante de pessoas que alguns gostavam de brigar, outros tinham respeito lá fora. Nós estamos falando com pessoas aqui que quantas vezes você não disse: pisa no meu carro, não. Eu abaixar a cabeça enquanto estou certo. Agora pensa bem, eu vou dar alguns exemplos aqui. Alguém que tem uma autoridade lá fora e ele aceita Jesus. Ele começa a servir a Cristo e começa também a passar por alguns processos, e dentro desse processo ele é humilhado diante de uma sociedade, um grupo de pessoas, no meio do trabalho, e quem sabe ele está certo naquela situação,
Mas o cristão, ele tem que baixar a cabeça, ter o ego massacrado e dizer: Jesus te ama. Isso daí não é para qualquer um, não. Então eu penso comigo, e eu vou dar esse estudo aqui, por quê? Porque essa semana ainda eu tive uma experiência, mas o meu ego foi a flor da pedra. Porque nós estamos falando aqui diante de um grupo de pessoas, e se engana quem pensa que quem está na frente do trabalho é perfeito, né? Nós somos seres humanos, irmãos, cheios de falha. Estava eu no carro, quando veio subiu com a buzina, mas sem entender nada, a mulher passa do lado e mostra o dedo. Não entendo, não entendi. Mas dentro de mim vai ter um negócio assim. Mas um negócio. E sabe o que a gente, sabe o que é isso aqui? É a questão de honra. É a questão da honra. Você fala: mas não sei o que está acontecendo. E eu confesso, a hora que deu uma brechinha, eu entrei do lado e de novo, irmão. Aí o que eu tive que fazer? Baixa a cabeça, segue seu rumo e vai em paz. Mas aqui dentro um negócio borbulhando, irmão, mas dá uma vontade. Agora olha para cá. E o Cristo? E o Mestre? E o maior exemplo que nós temos, que não é o pastor, não é os obreiros, não é os irmãos, é Jesus. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós corremos um grande risco de sair da casa de Deus, da presença, e nunca mais voltar. E nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Nós estamos muito mal acostumados em querer ouvir aquilo que gostamos. E pregar sobre Jesus que acalma o vento é gostoso. A gente expõe o texto, a gente aprende a mexer com o sentimento das pessoas. Então esses estudos aqui, olha para cá, irmão, é de grande importância para nós. Porque quem sabe você um dia foi a algum lugar e vê alguém com uma eloquência, uma autoridade, uma dicção, pregando muito bonito. Saiba de uma coisa: a qualquer momento ele pode mexer no seu sentimento, viu? É por isso que você vê muitas pessoas às vezes pulando. Eu não estou generalizando, não. Mas tem uns que conseguem fazer isso aí, manipular essa área aí. E pum, e rodopei. Nós somos pentecostal, irmão, a gente gosta disso. Domingo, que alegria, que presença, que coisa linda. Quantas igrejas faz mais de anos que não sabem o que é aquilo que a gente participou. Mas eu estou falando com propriedade de causa. Mais de anos. Mas estão tão acomodados no natural do homem que se acontece o sobrenatural é meninice. Opa, tem um sino atrás do púlpito tocando. Para. A casa do Senhor é lugar de ordem, decência, isso daí. Mas, irmão, quando Deus quer fazer, quem o homem vai pedir? E tem lugar que não acontece porque o povo não dá lugar mesmo, não abre o coração, não dá certo. O mestre, ele sendo rei, se fez homem, já está sendo humilhado. Sabe o que aconteceu com o mestre, presbítero Luiz?
Alguém chega até o discípulo dele e fala assim: ó, seu mestre é um caloteiro, ele paga o imposto, está sendo cobrado, ele está sendo cobrado. Isso daí fere a honra do homem, irmão, sem dever. Pensa bem você, foi lá, pagou a conta que devia no prazo certo, às vezes até antes, mas vai lá alguém cobrar a dívida. Você já pagou, filho? Qual que é o seu direito? Levanta a voz e fala com a autoridade: você está errado, verifica certinho aí no seu sistema, eu tenho aqui o comprovante, não me cobra perto dos outros não. Aí Jesus vai totalmente na contramão do homem. Ele fala: Pedro, para que ninguém escandaliza, vai lá, paga, pesca o peixe, arranca a moeda, paga o meu e o seu. Paga de novo, Pedro. Não precisa pagar, mas paga de novo, é para não escandalizar. Que coisa linda, irmão. Vamos lá, Mateus 15. Glória ao nome de Jesus. Quem encontrou pode ler, por gentileza. Deixa eu só ver aí um versículo. Mateus 15, é o versículo 1. Essa aí é a epígrafe inteira. Até o versículo 20, por gentileza. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e os fariseus de Jerusalém e disseram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo disse: por que transgredir também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a teu pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é a oferta ao Senhor, e oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. É assim invalidade pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías em vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse: Isso não, amor, só um minutinho, por gentileza. Desculpa te interromper. Só até aí, deixa eu aplicar essa parte aqui, depois a gente continua lendo daí em diante e a gente entra de novo, para os irmãos entenderem, para a gente ser expositivo aqui. Estão chegando até Jesus os escribas e os fariseus, pessoas que sabiam se colocar diante de outras pessoas que sabiam falar sobre a. Eles vão mais uma vez humilhar Jesus. O que eles estão dizendo é o seguinte: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Ora, se os discípulos transgridem, é porque o mestre não está dando ensinamento. É o mesmo dos obreiros do pastor aqui. Um monte de gente sabe quem é o obreiro do pastor, que é o obreiro do pastor. Se dá escândalo lá fora, coitado do pastor, irmão. É da igreja do fulano. Então eles estão dizendo assim, ó: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando eles
comem pão. Eles estão falando assim, ó, no âmbito natural, para quem entende de uma maneira superficial. Os discípulos de Jesus e também Jesus, eles são porcos. Eles comem pão, sentam na mesa e olha lá, lavam nem as mãos. Só que, além dessa visão superficial, a tradição judaica acreditava que o lavar as mãos antes da refeição era também um símbolo de estar lavando a alma. E detalhe, segundo eles, as mãos não era isso daqui não, ó. É isso aqui, ó. Então eles saíam, tinham contato com outras pessoas, mas quando entrava para dentro para fazer qualquer tipo de refeição, lavava as mãos, tradição. Eles estão dizendo assim, quem sabe a pessoa que eu cheguei perto, tive contato, teve fluxo de sangue, lepra, ela é impura, então vamos lavar a mão de uma maneira que já sai todo o mal. É a mesma coisa que muita gente faz aqui quando vai no cemitério, né? O que você chega na sua casa, faz o quê? Já tira a roupa, já lava, põe para lavar. Nós estamos vindo de um tempo pós-Covid, e até uns tempos atrás nunca teve tanto cuidado como tinha. E tu cumprimentava o irmão de longe, falava de longe, com máscara no rosto, chegava em casa, arrancava a roupa, tomava banho, de que boa, solopando. E o medo? Eu lembro que eu ia trabalhar, daí só já deixa a roupa toda aí fora aí. E isso daqui era a tradição. E eles estão acusando Jesus de transgredir a tradição dos anciões. Agora vem o mestre. Agora Jesus vai pôr a boca no trombone. Agora Jesus vai falar. Nós estamos transgredindo as suas tradições. Mas e vós, que estão transgredindo o mandamento de Deus? E aí? Porque até o ponto de tirar o cisco do olho do irmão é bom demais. É nós olhando para alguém, vendo o erro dos irmãos, vendo o erro da igreja. Mas e na hora de tirar a trave que está diante dos nossos olhos? Como é que faz? Porque maior do que o que pega é aquele que aponta o dedo para o pecado do irmão. É esse o problema. E eu falei isso para minha esposa esses dias. Nós temos que tomar cuidado, porque senão a pessoa se converte e vai para o céu, e a gente 30, 50 anos dentro da igreja está indo para o inferno. Mas foi Jesus quem disse: antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a primeira trave que está diante. E isso daí é para que cada um venha si próprio examinar. Espera aí, essa palavra do altar não é problema para mim. Eu preciso consertar a minha casa. Eu preciso reparar o meu altar. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. E nós fazendo assim, reconhecendo o erro. Deixa eu te falar, as coisas só têm de melhorar. Nós estamos reconhecendo a correção do quinta-feira, irmão. Guarda o coração, missionário. Mas que varada com amor, irmão. Com unção, irmão. Que coisa linda. Eu fui pregar numa vigília, o menino pegou o microfone em 20 minutos. Falei, agora eu não consigo nem pregar mais. É uma vara, pastor, ungida no óleo. Mas que bate, dói, sara e conserta. Bate, dói, sara e conserta. Eu falei, dá vontade de ficar a noite inteira ouvindo. E a gente
fazendo que nem Elias, colocando as pedras no altar, e reparando o altar, e consertando o altar. E na hora que o altar estiver consertado e orar a Deus, o fogo desce do céu. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem manha, não tem. Como que fala quando a gente fica muito veado no serviço que a gente faz? Alguns vão falar que pegou as manhas, né? Mas não tem habilidade que faça fogo descer do céu se o altar não estiver preparado, arrumado, consertado. É isso que faz a diferença. É o altar consertado. Então agora Jesus vai dizer: vocês estão transgredindo o mandamento. Olha o que eles faziam. E eles estavam preocupados em lavar a mão. Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha para cá. O que é mais importante, a tradição ou o mandamento? É o mandamento. Pode ter tradição, cultura, se for na contramão do manual, está fora. Está fora, é o manual. Que vale é o manual. Que vale é o manual. O mecânico pode ter experiência, mas se ele falar o que não está no manual, sai fora. Que vale é o que está no manual. Vamos lá. Porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Diz a Bíblia que o primeiro mandamento de promessa é honrar pai e mãe. Porém, nós estamos vivendo uma atualidade que tanto, eu vou pôr os filhos primeiro, que estão invertendo os valores, mas por causa dos pais. Perceba, o filho vai para a escola, faz o que é errado, a professora corrige, os pais vão lá e tiram satisfação com a professora. É minha filha, é meu filho, você está errado. É claro, existem limites. Existem limites. A professora não vai pegar sua filha e sair puxando o cabelo dela. Mas, irmão, corrigiu, ensinou, instruiu, dá crédito para o mais velho, agradece a professora dele, obrigado por corrigir meu filho. Mas os tempos mudaram. E os pais têm mimado os filhos e criado a geração chamada Nutella. Nutella. A geração Nutella, de tanto comer Nutella, não dá valor no bis. Isso daqui é forte, irmão. Isso daqui é forte, isso daqui não tem no Google não, irmão. A geração Nutella é a geração que deixa Danone estragar lá na geladeira. A geração Nutella é a geração que não sabe a dor de barriga quando chega um Danone, porque na nossa geração não tinha. Quando vinha a gente queria comer tudo uma vez. Mas hoje estraga. A geração Nutella está enjoada de comer carne e beber Coca-Cola. Isso é ruim? Não é, mas é a geração de vida. Se bater, quebra. Triste realidade, né, irmãos? É a geração, e agora eu vou entrar no texto. Meia horinha para nós entregar o microfone. É a geração
que não aceita ser humilhado nem por pai e mãe. Com 9 anos de idade quer ser honrado. E levanta a voz ao ponto dele. Se marcar, ele te bate. Se bobear, quem apanha é você, pai. Somos nós. É a geração que aprendeu com o TikTok e com o Facebook tirar satisfação. E tem argumento para tudo. Aí de vocês falar alguma coisa, já tem argumento para a sua resposta. Para a sua pergunta, já tem resposta. Só que Jesus, olha essa lição. Olhando para os fariseus, está falando assim: vocês estão defendendo a tradição. Vocês estão muito atualizados. Vocês estão muito modernos. Lembra de Moisés nos mandamentos? Então deixa eu falar algo para vocês sério. O que contamina o homem não é comer de mão suja, porque não é aquilo que entra, é aquilo que sai. O que nos contamina, irmãos, não é a palavra de correção que recebemos para mudar. É quando a gente quer justificar o nosso erro. Retrucar, presbítero. Debater, tirar satisfação, justificar o pecado, justificar o erro. É isso. Por gentileza, senhor amor, continua, né? Glória. Este povo honra com o seu lábio, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acertando-se deles, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são os condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus dizendo: porém, até vós mesmos estáis ainda sem entender, ainda que não compreendeis, que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eles honravam a Deus somente lábios, boca para fora. São os religiosos da época que colocavam fardos pesados e eles nem mesmo com o dedo eram capazes de empurrar. E as pessoas só iam absorvendo aquilo goela abaixo e estava tudo bem. Mas chega alguém que tem visão, porque o cego não pode guiar o outro cego. Não dá. Por isso que é bom quem tem o dom de discernimento dentro da igreja. Ele sabe o que é e o que não é, sabe o que é carnal, o que é espiritual, tem visão de Deus na terra. É muito importante. Por isso, eu preciso dizer isso daqui. Quando você for pedir um conselho para alguém, um homem de Deus, tenha certeza que ele vai ser um canal de Deus na sua vida, uma bênção. Tem muitos conselhos direcionados no altar, e às vezes você nem pediu, mas veio para o culto, veio para o estudo, ouviu a pregação, e através disso, a palavra liberada do altar serviu de orientação para a sua vida. Receba e pratica.
Porque é Deus dando a resposta daquilo que ninguém sabe. É coisa linda. Um cego não pode guiar o outro cego. Por isso que não dá para ouvir conselho de quem está perdido, irmão. Não dá. Tem pessoas que têm belas palavras, mas não têm boas instruções, boa vida, autoridade, respeito, exemplo, legado. Fica difícil, irmão. Fica difícil. Fica difícil pedir um conselho para quem já tem 5 mulheres para o seu casamento. Fica difícil ouvir. Por favor, me entenda. Eu estou falando isso, alguém depois que aceitou o Evangelho, conheceu a verdade, teve a vida mudada, foi batizado pelo Espírito Santo, voltou de novo a comer bolotas de porco, fica difícil. Agora, pessoas que teve uma história antes de aceitar Jesus é outro 500. Os irmãos estão me entendendo? Estão me entendendo? Fica difícil. Então Jesus vai tocar nesse assunto. E ele está dizendo assim, o que contamina não é o que entra. Porque entra, cai no ventre e é lançado fora. Mas o que sai, porque o que sai, sai do coração. Ou você acha que esse coração aí é só para bombear sangue? Por gentileza. Mateus 12, 34. Eles tinham 2 exemplos, né? O primeiro por contaminação mesmo, de sujeira e tal, higiene. Isso é tradição. Os escribas e fariseus, né? Jesus sendo judeu, você vê que ele não fazia. Então, mas quem seguia os escribas e fariseus tinha essa religião. Não é liturgia, é tradição, mas tem um outro nome. Ritual. Era um ritual, na verdade. Porque eles tinham o costume de fazer constante. Eles estavam mostrando para as pessoas que eram limpos demais. Aí vem Jesus revelando o lado de dentro e fala assim, essa é um caiado. Por fora está branco, é parede branqueada, mas por dentro está podre. Então eles apresentavam, como a gente já sabe, uma aparência que eles não tinham. Era só aparência. Às vezes é bom a gente se reunir para ficar com os irmãos, porque os irmãos acabam sendo quem é, e as pessoas veem que nós somos cheios de falha. E eu penso comigo que o problema não é às vezes no meio dos irmãos brincar, dar risada, revelar a humanidade. O problema é esconder e passar por alguém que nós não somos. Quem está me entendendo aqui? Amém. É claro, começando de mim aqui, eu preciso melhorar. Às vezes a gente brinca demais, tal. Mas fica difícil. Fica difícil às vezes a gente pega intimidade com os irmãos e esconder que não está dentro de nós.
Aí lê aí Mateus aí, por gentileza. Olha o que vai falar, já vai responder o que eu ia dizer. Como podeis vós dizer boas coisas sem mal? Pois o que há em abundância do coração, disso fala a boca. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Porque é no coração que procede as saídas da vida. Vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras aqui, aproveitar que é estudo, né? Vamos ler. Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. Dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Lê também só mais um, por gentileza, que é Mateus 6, 21, para a gente poder aplicar isso daqui. Chegando. Pode ler. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Alguns, quando se fala que é do coração que procede as saídas da vida, alguns teólogos, professores, eles vão dizer que está errada essa escrita aí, porque o coração está falando da própria alma, do psique, que são as saídas das emoções. Mas se está escrito coração aqui, eu vou levar para o coração. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará. Então cada um entende, interpreta, compreende como lhe for melhor, mas como está o coração, eu acredito que a boca fala daquilo que está no coração. Do coração procede as saídas da vida, o amor, a luxúria, a inveja, o medo. Alguém discorda? Por gentileza, não tenha medo de levantar a mão, não. Pode levantar. Discorda, Brasil? Não? Discorda, não? Eu não discordo, eu vou falar que o coração é a mente. Isso. Sentimento. Eles aplicam isso daí. E o senhor, presbítero? Concordo. Concorda? Fique com a sua interpretação, tá, irmão? Eu não estou aqui para fazer sua cabeça. Mas alguns vão entender aqui que o coração, como foi dito, é o psique, é o sentimento, é a mente. O coração dele é só um músculo. Aí eles estão levando para o lado natural, a ciência, né? Mas nós aqui levamos para um pouco mais a fundo as coisas. Então, quando a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, o sentimento, o interior do homem, pronto. Eu creio que é a melhor resposta, o interior do homem. Então é daqui que saem os sentimentos da vida, a vontade de matar, de morrer, os medos, a coragem. E deixa eu te falar, médico nenhum, bisturi nenhum tem o poder para alcançar esses pensamentos, essas saídas.
Porque até o ponto de fazer um transplante de coração e colocar de um para o outro, o homem faz. Com a permissão de Deus, limitada. Mas mexer com o sentimento. Por isso que a gente vê a importância da igreja. A importância desse Deus. Que Ele não é um clínico geral que a gente encontra no PPA e no UPA. Ele é um especialista do corpo, da alma e do espírito. Não tem remédio, Fatinho. Não tem abraço de mãe que pode curar as emoções de um filho depressivo. Não tem. Não tem, irmão. Mas a palavra, Hebreus 4:12, ela faz divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos ou a intenção do coração. Duas coisas, né, Hugo? Eu vi um pastor dizer assim: qual é a distância da boca do inferno? Eu fiquei observando ele falar e eu pensei, tem sentido, né? É o coração, são 30 centímetros. De tudo que o coração tiver cheio, se estiver cheio de maldade, a boca só vai proferir maldade. Agora a gente entra na espinha dorsal disso. Jesus dizendo que o que contamina o homem não é o que, mas é o que. Sabe por que tem muita gente doente, contaminada? Porque em momentos que ele queria ter a honra, falou coisas que não devia, não contaminou as pessoas, contaminou a si próprio. Em momento que não devia, abriu a boca, esboçou o sentimento, não teve o domínio próprio, não teve o equilíbrio, o autocontrole, e isso é uma dádiva de Deus. Quem nunca ofendeu alguém sem querer, mas no momento de nervosismo, você foi lá e deixou sair? Atira a primeira pedra. Quem nunca falou algo e você disse ainda foi da boca para fora, depois contaminou a si próprio? Aí entra o equilíbrio emocional. Aí entra o domínio próprio. O controle das emoções. Entenda uma coisa, tem pessoas que é muito emocionadas, irmãos. Nós temos que saber separar a emoção do sentir a presença de Deus. Tem que aprender a separar. Tem hora que a presença desce, irmão, mas você tem que ser racional. Tu sabe o que está fazendo. O emocionado não sabe. O emocionado ele pega a nave hoje e bate daqui 5 horas, morreu. Controla as emoções. Tenha equilíbrio. Posso chorar na presença? É claro que pode. Posso pular na presença? É claro que pode. Desde que você saiba o que está fazendo. Posso profetizar? Domingo o céu, eu não sei, pregador, se o céu desceu ou se a igreja subiu. Eu só sei que eu saí fora de mim, não vi mais nada e bati a cabeça na parede, depois bati no chão. Não, irmão. Domínio próprio. A presença do Espírito Santo traz isso, domínio, mas não é só dentro da igreja. É algo que a gente vê lá fora, desce ao coração, mas se sair a gente nos contamina. Tem hora que dá vontade de falar, rasgar o verbo, é claro que dá.
Mas aonde fica o controle das emoções? Eu lido com pessoas todo dia, irmão. O presbítero lida. Eu sei que tem irmão aqui que lida. E se você for falar tudo, irmão, no final do dia, e olha para você ver que coisa linda, no esboço do estudo, tentando formar o estudo, eu não pensei nisso, mas agora Deus está revelando. Às vezes é melhor, irmão, você vir enfadar e falar para Deus do que rasgar o verbo e falar para os homens, que não vai resolver nada. Você vai se contaminar assim mesmo. Você já viu aquela pessoa que precisa desabafar? Precisa de um ombro amigo? Existe isso? É claro que existe. Mas Deus vai preparar um momento que a pessoa vai estar equilibrada, com a emoção controlada, não a flor da pele. E ela vai falar. Você pode ser um ouvido, mas não fala quando o sangue está fervendo. Os fariseus, dentro da sinagoga, abriam a Bíblia e pregavam. Coisa mais linda. Profeta Isaías, Amós, Abacuque, o Pentateuco, e eles diziam, mas quando saiu para fora, eles preferiam o ritual do que o mandamento. O que é maior, o ritual ou o mandamento? É o mandamento. É a lei. É o que está escrito. E a gente guarda o que aprendeu. Às vezes esquece e fica com a Bíblia sagrada. Nós estamos vendo. Ô Martinho, sabe quem foi o maior exemplo de domínio próprio? Jesus Cristo. E quando a gente começa a olhar os detalhes da Bíblia, eu fico impressionado. Essa madrugada eu coloquei a Paixão de Cristo para assistir, irmão. Eu queria entender, eu queria ver. E logo no começo do filme, veio a resposta do estudo. Mateus 4,13. Jesus está no deserto, irmão. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o próprio Espírito. Olhe para cá. Porque deserto não somos nós que escolhemos, é o Espírito que leva. Tem deserto na nossa vida que não é provar com a mão. Tem deserto na nossa vida que não é colheita. É o próprio Espírito Santo preparando um local para nós sermos moldados por Ele. O Espírito conduz Jesus ao deserto e vem o tentador dizendo: transforma essas pedras em pães. Rapaz, o Rei da Glória poderia mostrar que era rei ali, que era Deus. Quem que é tu, cão, para me oferecer pedra? Se eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem é tu, Satanás, para me oferecer pedra e me tentar provando o meu poder, se fui eu quem fiz os céus e a terra, e ainda te dei um pouco de poder? Olha o domínio próprio. Pois é. E presbítero, a maior resposta no diabo é o domínio próprio. Às vezes é o silêncio,
é o baixar a cabeça que ninguém gosta. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. Vai ter momentos que Deus vai ferir a nossa honra, massacrar o nosso ego. É para nós esquecermos quem era e quem é, e saber que só Ele é Deus na terra. É difícil. Baixar a cabeça é difícil, missionário Pode. Não é fácil. Ele abaixa a cabeça e ele fala: eu só te mando vergonha. Ele não está nem querendo ser Deus. E às vezes nós olhamos um Jesus fraco, como o presbítero diz no domingo para mim, um Jesus crucificado e mano. Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Para o médico, ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Faz transplante, tira câncer, trata a raiz. Tem poder para curar, não. O Cristo ele sai. Para os empresários, para os banqueiros, Ele é Jeová Jireh, que nos momentos mais difíceis da vida do crente, Ele tem cordeiro, Ele tem maná, Ele tem cordonice, Ele supre as necessidades. É sério isso daqui. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o digno de abrir o livro e desatar os selos. Porque foi morto e reviveu. É o Cristo que nós servimos, irmão. Que possamos ter a consciência aqui nesta noite. Que não é perder tempo estar na casa do Senhor. Pelo contrário, é ser moldado dia após dia diante da palavra. E se tu não gosta, você vai passar por muitas humilhações. Nós vamos passar por muitas humilhações. Para o mundo é vergonha, mas para o Evangelho é honra, é dádiva. Sabe aonde Jesus queria a honra dos discípulos? Foi quando eles estavam discutindo entre si, né? Jesus estava falando de cruz, Jesus estava falando de renúncia, Jesus estava falando de servir, e eles estão discutindo quem de nós é o maior. Porque qual era a mensagem? Eu vou para o Pai. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou ser assunto ao céu. Ficar em Jerusalém. Aí estão discutindo quem de nós é o maior. O ego deles está inchado, os discípulos. A honra deles está elevada. Jesus vai pedir a honra deles pegando um balde com água e uma toalha. O Deus Todo-Poderoso não precisava lavar o pé dos discípulos. Deixa eu pedir aqui, seu ego. Deixa eu pedir aqui, sua mão. Deixa eu te mostrar o que é cristianismo de verdade. O que é servir. Desce o pé sujo aí. Vem aqui. Aí ele vai pegar o balde. Ele fala, não vai lavar meu pé não. Isso é humilhação demais. Se o senhor não lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo. E o interessante é que ele não vem falando na mesma ordem de som, irmão. 1, 2, como que é esse processo? 1, 2, 3, 4, 5. Sequência.
Obrigado. Jesus ele não fala na sequência que o presbítero falou. Dá o seu pé que eu vou mostrar o que é honra. Não, não é isso. Primeiro ele lava, para depois ele saber. Por quê? Porque se ele já fala, vou mostrar o que é honra, ele já está se exaltando. Vocês estão entendendo, irmão? Então ele vai lavando. Ele não quer recompensa, ele não quer ser reconhecido, ele não quer que ninguém fale, olha, o mestre lava o nosso pé, ele é o mestre mesmo. Não! Ele está indo na contramão. Quem olha está falando, esse daí é Deus, esse daí é rei. Jamais que um Deus, um rei, iria lavar o pé, até porque na mitologia grega os deuses já tinham essa mania de descer para a terra. É o Hades. Quem conhece um pouquinho sabe do que eu estou falando. Quem estudou a mitologia grega sabe que é costume dos deuses gregos descer e fazer homem. Lembra do Hércules? Mas esse daqui foi humilhado até a morte, um monte de coisa. Os deuses gregos não morrem, pode até não morrer. O Superman é humilhação morrer, mas para ele foi honra. Esse é o único herói que não escondeu as suas falhas, não, né? Fraquezas. Teve fome, teve sono. Você já viu o Superman comer, irmão? O Batman? O nosso herói já cruz. Ele apareceu depois de morto, ressurreto, e disse: todo o poder foi me dado no céu. Não é um poder, é todo o poder, todo o poder. Basta o homem ter um pouco de poder, ele já quer pisar em alguém, mas o mestre, todo o poder. Se para o homem o ditado diz, dá poder para ele para saber quem é verdadeiramente, para Deus não fez a sua personalidade. Ele continuou a ser servo. O maior exemplo disso que nós estamos falando, já vou passar para o pastor. Quando os discípulos queriam saber quem era o maior, e Jesus traz a criança, o maior exemplo é o João Batista. Não tem. Porque em Mateus 11, vamos ler, Mateus 11:11. Mateus 11:11. Quem encontrou pode ler. Olha que lindo. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor não me veio dos céus e o maior do que ele. Jesus está dizendo que entre os nascidos de mulher, ele está falando de todos os profetas, não houve maior do que João. E olha o exemplo que João dava de Absalão. Ele dizia: eu não sou digno de desatar as suas amarras. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas aquele que vem após mim, esse é mais forte do que eu. Os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que acontece com João? Ele tem o seu grupo, o seu seguidor, mas de repente ele vê o seu seguidor indo para Jesus. Ao contrário da nossa geração que fica de biquíni, de maiô para ter seguidor no TikTok. Quer seguidor, custe o que custar, mas João está perdendo seguidor e continua pregando a verdade. Raça de víboras. A boca fala, o coração está cheio.
Esse é João, o maior exemplo. Para finalizar, por gentileza, já passo para o pastor. Lucas 6, 29 e 30. É o evangelho antagônico à razão humana. Os que choram são consolados. Os últimos serão primeiro. O pequeno é grande. O forte é fraco. O fraco é forte. O pobre é rico. O evangelho não tem inversão de valores, por isso nós precisamos entender aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. A presença do Senhor não é paga, ela é valorosa, irmão. Não podemos negociar o inegociável. Lucas 6, 29 e 30, pode ler. E ao que te pedir uma taxa, oferece também a outra. E ao que houver te dar uma taxa, nem aquilo também. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomares que é teu, não lhe torne. A gente termina esse estudo, esse versículo. Não é fácil, mas a palavra precisa ser pregada. Não é fácil, mas nós precisamos baixar a cabeça para muita coisa. E o evangelho triunfalista que eles estão anunciando aí é o contrário da Bíblia. É levanta a cabeça independente de qualquer situação. Se te der um tapa, já vira logo o outro. Quem pode mais chora menos. Antes a mãe dele chorando do que a minha. É difícil compreender essas coisas, irmão. E é mais difícil ainda viver essas coisas. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido com o remonte, com raiz de uma terra seca, e ele não tinha parecido em formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, numa geração, irmão, em que todo mundo quer ter nariz pequeno, rosto fino, ser magra, loira. O mestre, ele aniquilou-se a si mesmo e ninguém achava beleza nenhuma nele. Era alguém que passava e ninguém desejava. Mas era bonito por dentro. E melhor do que ser por fora, é ser por dentro. Porque tem pessoas que é bela viola. Ser pouco cagado. Como está o seu coração nesta noite? Né, pastor? Nós não somos Galvão Bueno, mas como está o seu coração? Prepara o seu coração, que se você deixar ele estar batendo, ele vai fazer morada. Se você abrir a porta, ele entra na sua casa, ceia contigo e você com ele. Amém, irmãos? Pode falar. Algo que aconteceu comigo hoje. Eu fiz uma compra de uma cama pela internet, com uma vendedora. Ela prometeu a entrega na quarta, na quinta, na sexta, não veio. Deixei meu cartão, por domingo, esperando, não podia nem sair. Na sexta-feira ela me mandou uma mensagem, uma outra moça me mandou mensagem que seria entregue no sábado e não poderia sair ninguém de casa porque tem que ter alguém para receber, porque tem que fazer o pagamento. Aí eu falei para ela, mas é certeza que essa cama vem? Aí ela falou assim que sim, se tivesse alguém na casa, sim. A cama não veio de novo. Ontem de manhã eu mandei mensagem para a vendedora, falei bom dia e pedi para ela cancelar a minha conta. Um outro rapaz me mandou mensagem para saber se a cama tinha chegado certinho. Eu falei para ele, bom dia,
não chegou e eu fiz o cancelamento. Ele me mandou um texto de que os religiosos são os mais intolerantes que existem. Aí a minha filha falou, mas como que ele sabia? Eu falei, pela minha foto. A minha foto está em frente ao culto. Aí eu falei para ele assim, eu não tem nada a ver com religião. Sim, com falta de respeito ao cliente. Falei para ele, não tem nada a ver com religião. Aí ele me mandou um áudio falando para mim que ele congrega faz 2 semanas. A Bíblia fala sobre tolerância. E o que ele mais vê nos clientes dele são os religiosos intolerantes. É muito complicado. Nós passamos por isso todo dia. São vendedores que na hora de vender prometem 1000 coisas. Depois o mundo que prometer. Nós temos que ter uma noção. Tem coisa, irmão, que a gente abaixa a cabeça. Você vai saber. Levanta sua mão, por gentileza. Por gentileza, eu quero profetizar. Deus vai te dar discernimento. Discernimento espiritual. Você vai saber quando é o diabo te afrontando ou quando é as pessoas abusando da tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que a gente não venha se contaminar com aquilo que sai. Porque isso que você passou, a gente passa todo dia. Depois de um culto abençoado de domingo, irmão, segunda-feira de manhã, acordando, o telefone instalando, irmão, e a gente passando por situações que só Deus sabe. Às vezes a gente tem que abaixar a cabeça, irmão. Às vezes nós temos que usar o nosso direito. Mas um conselho que eu te dou serve para mim. Mesmo estando certo, não humilhe ninguém. Mesmo estando certo, mesmo estando no seu direito, não humilhe ninguém. Contamina o nome. Porque o estudo aqui é sobre isso, tem casos e casos. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Tem casos e casos. Mas tem situações que a gente quer mostrar a nossa honra, a nossa autoridade, o nosso poder às vezes. E acabamos humilhando, é onde que a gente tem que baixar a cabeça. Mas tem situações que é direito nosso. Ninguém aqui é bobo. Deus não nos levantou para ser chamado de bobo. Eu fico com essa palavra, tenha cuidado, tenha zelo, tenha a presença do Espírito Santo, tenha o equilíbrio emocional, tenha o autocontrole das suas emoções. Nesse momento não dá vontade de rasgar o verbo. Dá vontade, irmão. E esse negócio de mensagem por WhatsApp é muito pior do que você está falando cara a cara com a pessoa. Porque se você está no bigode, é um tratamento e não é diferente. Agora no celular, um está tremendo lá de lá, outro está tremendo lá. Eu vou aproveitar essa brecha aqui. Eu não sou advogado e pastor. Ninguém paga direitos autorais. Mas por gentileza, você crente que entrou na igreja, veio aqui na frente, levantou a mão, uniu com a igreja. Se um dia Deus te direcionar para outro ministério, marca uma conversa com o pastor, conversa com ele pessoalmente, explica a situação, fala o que está acontecendo. Não manda mensagem pelo WhatsApp, não, tá? E nem áudio de voz, porque ele também prende do outro lado. Amém, irmãos? Amém. Nós somos homens, tirando as seguranças que estão aqui, ó. Todo mundo tem responsabilidade, sabe andar com as próprias pernas. E se a gente não usar agora para falar isso, na hora da criação. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida. Até terça-feira, se Deus permitir, nós vamos preparar um novo estudo abençoado. E se a palavra de como pedra, ferro, pau, madeira, ferro, pode ter certeza, Deus se encarrega de cuidar. Amém? Tem uns crentes Nutella aí, uma geração Nutella, mas aqui em nome do Senhor Jesus, nós vamos ser separados desse povo aí Nutella. Negócio nosso, irmão, é no máximo leite com Nescau. Papão.